Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula do terceiro ano de Biologia. E o nosso tema de hoje é sobre evolução, conceitos iniciais. E aí, já estudaram alguma vez sobre evolução? Você sabe o que é evolução? Então, nessa aula nós vamos aprender sobre os conceitos iniciais de evolução. E aí, como foi que surgiu a vida, hein? Então vamos lá. O que é evolução? A evolução é um processo pelo qual ocorrem as mudanças ou transformações nos seres vivos ao longo do tempo. Esse processo vem acontecendo desde que a vida surgiu na Terra. Então, desde que a vida surgiu na Terra, existe aí diversas mudanças que vêm acontecendo tanto no planeta, na parte que eu conto aí dos animais, como também na parte dos vegetais. Essas mudanças elas ocorrem durante o tempo. E quem explica essas mudanças é a questão chamada de evolução. Então, ela explica a biodiversidade, ou seja, a quantidade de vida que existe no planeta, explica também a extinção de espécies, por exemplo. Será que existiu realmente os dinossauros? Por que a gente sabe que existiu? Possibilita responder o questionamento. E aí, quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Então, esse questionamento nós já ouvimos falar muito, né? E aí, quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Então, esse questionamento nós vamos responder à medida que nós estamos estudando sobre a questão evolutiva. Nós vamos aprender que a evolução é um processo que começa desde os primórdios e aí, com o tempo, ela vai avançando. Incluindo hoje em dia, tudo isso é um processo evolutivo. Então, nós podemos observar que a biodiversidade ela é enorme, mas claro que nunca existiu somente essas espécies que existem aí. Já existiram outras que já foram extintas. Bom, para poder falar sobre evolução, nós temos que falar primeiro das primeiras ideias que surgiram quando se fala de evolução. E a primeira delas é a chamada de fixismo. O que é o fixismo? O fixismo é um pensamento predominante aí no século XVIII, que cada espécie teria surgido de maneira independente e permaneceria sempre com as mesmas características. Fósseis eram estudados, mas não eram considerados evidências da evolução. Quem são os cientistas fixistas? Nesse caso, nós temos o Carolus Linnaeus, né, que é esse da figura. Ele tinha aí um chamado princípio criacionista, que nesse caso aí, tanto Linneu como George Cuvier, ele falava então que o transformismo ou transmutação das espécies passou a ser defendido por alguns pesquisadores, como Erasmus, né, que era Darwin, que é o avô de Charles Darwin. Então o fixismo ele fala que a vida ela surgiu de maneira completamente independente, ou seja, que nenhum ser evoluiu do outro, ou seja, que existe um criador. E esse criador, ele criou todas as coisas. Esse é o chamado de princípio criacionista, isso visto pela forma do livro de Gênesis. Que isso, quando passa para aí, os cientistas, é chamado de fixismo. Outra ideia que veio surgir aí foi o chamado lamarckismo, né, que foi dada por uma pessoa, né, chamada de Lamarck. Ele era um cientista muito comum, né, na época. Lamarck ele defendeu essa teoria. E que teoria é essa? Então vamos lá. Foi conhecida como lamarckismo. Ela se iniciou aí no século XIX. Ela tinha oposição ao fixismo. Sugestão de mecanismo para explicar a transformação das espécies por Lamarck. Ou seja, organismos atuais surgiram de outros mais simples e teriam a tendência de se transformar gradualmente em seres mais complexos. Ou seja, seres mais simples surgiram por geração espontânea e sua evolução seria guiada por necessidades internas. Lamarck deu grandes contribuições para a biologia, botânica e classificação dos animais. Então, nesse caso, Lamarck ele defendeu a ideia de que os seres mais simples eles teriam surgido aí por transformação e que os seres mais complexos teriam surgido desses outros seres, que foi então adaptando então o seu modo de vida. Devido à necessidade, né, então eles foram evoluindo somente através da necessidade. Por exemplo, nós podemos observar esse exemplo aí, né? Nós temos aí o exemplo das girafas. Nós temos uma árvore e nós temos 3 girafas. O que acontece na situação 1? Na situação 1, nós temos uma girafa com um aporte de altura menor. Ela tenta alcançar as folhas, ela consegue chegar a essas folhas mais baixas. Só que com o tempo,
essas folhas elas vão acabar e aí vão ficar folhas mais altas. E aí, o que acontece com essa girafa que ela tem um pescoço mais curto? Então, uma girafa de pescoço médio, que consegue alcançar folhas médias, elas conseguem aí retirar essas folhas. Mas aí, uma hora, essas folhas elas vão acabar, dando lugar apenas às folhas mais altas. E aí vai vir uma girafa do pescoço maior, que aí, nesse caso, vai conseguir pegar as folhas. Mas e aí? Será que a girafa de pescoço curto e a de pescoço médio, elas conseguiriam sobreviver por muito tempo sem alimento, já que agora as folhas só estariam lá em cima? Então, devido a essa capacidade, né, em relação a essa questão de se precisar modificar o corpo, então surgiu a teoria de Lamarck, que nesse caso vem a chamada lei do uso e do desuso. O órgão ele se desenvolve com o uso e atrofia-se com o desuso. Então, à medida que você usa um órgão, ele vai se desenvolvendo, mas se você não usa, ele atrofia. O que aconteceu então com as girafas, né? À medida que ela foi usando o pescoço, ela foi esticando, né, para poder alcançar novas folhas, esse pescoço ele foi se alongando. Mas as que não fizeram isso acabaram, então, morrendo. Aí vem a lei das heranças das características adquiridas. Caráter adquirido pelo uso ou desuso seria transmitido aos descendentes. Então, o que acontece? Essa girafa de pescoço mais longo, ela ia transmitir essa característica genética para os seus filhos. Então, nesse caso, só existiria então agora girafas de pescoço mais longo. Então, essa aí foi a teoria de Lamarck, que é a lei do uso e do desuso e a lei dos caracteres adquiridos. Bom, então agora entra a teoria, que é a teoria de Darwin, chamada de darwinismo. Essa teoria hoje é uma teoria chamada teoria revolucionária. Ela pode ser considerada aí uma das teorias até bem maior que a teoria da relatividade de Einstein, porque ela muda completamente a nossa história, né? A nossa história evolutiva, a história evolutiva das espécies, incluindo até o que nós acreditamos. Então, quem foi Darwin? Então, Darwin, nesse caso aí, ele viajou por todo o mundo, né, pela América do Sul, tanto pela América do Sul, América do Norte, pela Europa. A viagem de Darwin pela América do Sul permitiu que ele observasse evidências da evolução. Alguns locais, como por exemplo o Brasil e arquipélago de Galápagos, influenciados por Charles Lyell, que é da geologia, e Thomas Malthus, que tem a ver com o geógrafo, que fala sobre populações. Darwin suspeitava que o processo de modificação dos seres vivos teria semelhança com a seleção artificial, ou seja, aquela seleção que o próprio homem faz, e que o homem seleciona animais e vegetais com características desejáveis para o consumo. Darwin esteve no Brasil por 2 vezes, nos trajetos de ida e volta na sua viagem, passou por Fernando de Noronha, Salvador, Recife, Abrolhos e Rio de Janeiro, ficou fascinado com a exuberância da floresta tropical, mas chocado principalmente com a questão da escravidão. Então, nessa época que Darwin passou pelo Brasil, ele conseguiu observar diversas espécies de animais e vegetais, ele ficou aí bastante fascinado com o que ele viu. Mas ele ficou bem mais fascinado com a questão da escravidão, que naquela época também ainda existia isso ainda. E aí vem os princípios do darwinismo. A primeira delas, o primeiro princípio é chamado de seleção natural. Preservação de variações favoráveis e rejeição de variações prejudiciais. Assim, o indivíduo tem mais chances de se reproduzir e deixar descendentes férteis. Lento e constante, processo de seleção ao longo das gerações possibilita o surgimento de espécies diversificadas e adaptadas. Então, resumindo, o que é seleção natural? A seleção natural é um dos princípios fundamentais do darwinismo. A seleção natural nada mais é do que aquele que é mais forte é o que sobrevive. Então, aquele sempre mais adaptado, mais forte, é o que vai sobreviver às condições do ambiente, às mudanças que podem ocorrer no ambiente. Então, para isso, é um processo chamado de processo evolutivo, porque nesse caso aí vai haver alterações que vai selecionar essa criatura para ela poder sobreviver naquele ambiente. Por exemplo, nós temos aí a reconstituição de animais que já existiram, mas que já foram extintos. Por exemplo, nós temos aí, nesse caso, uma preguiça gigante, né, no B, que ela já existiu. Nós temos também aí um tatu gigante, que também já existiu, só que já foi extinto, né? Comparando, hoje nós temos aí um tatu gigante e nós temos hoje aí um tatu normal que existe hoje. A preguiça gigante e a preguiça normal. Será que a preguiça gigante hoje ela conseguiria sobreviver no ambiente que nós temos hoje, que é um ambiente aí que é completamente domado, né?
pelos seres humanos, né, que caçam, desmatam, queimam, será que seria fácil para ela sobreviver hoje? Basicamente não. Então já vimos que na história evolutiva ela já deixou de existir, né? Então a gente sabe que ela existiu porque existem fósseis, né? Darwin passou 4 semanas no arquipélago de Galápagos, um conjunto de ilhas vulcânicas do Oceano Pacífico, com cerca de 970 quilômetros da costa ocidental da América do Sul. Então ele visitou esse arquipélago de Galápagos, né? Então foi por onde ele viajou, essas ilhas aí. E aí durante a viagem dessas ilhas ele conseguiu observar diversas espécies, entre elas aí o patola de pés azuis, né? Que é uma espécie ainda que ainda existe, são poucos, mas ainda existe. Tem aí alguns tipos de lagartos, né, que tem aí, que é chamado de iguana marinha, e tem também a tartaruga gigante. Essa tartaruga gigante, nós temos ainda alguns exemplares lá no arquipélago de Galápagos, mas são poucos. Mas a gente sabe que existiu porque existem os chamados fósseis, né, que na escala evolutiva eles estavam lá. Então Darwin conseguiu observar todas essas espécies aí, que existem ou que já existiram. Então, durante a visita às ilhas, Darwin ele não deu muita atenção a esses pássaros que estão aí ao lado da figura, né? Nós temos os pássaros aí que são chamados de tentilhões de Darwin. Esses pássaros, eles habitam essa ilha. Então, durante essa visita, ele não deu muita atenção a essas aves, que se diferenciavam principalmente pelo tamanho e o formato do bico. Darwin notou que as diferentes espécies de tentilhões do arquipélago eram muito parecidas com outra espécie da mesma ave que vivia no continente vizinho, cujo clima e outras condições ambientais eram diferentes daquelas existentes nas ilhas. Teria se originado de espécies provenientes do continente e que explicaria a semelhança entre elas. Ao longo do tempo, essas espécies teriam se diversificado e se adaptado em condições do ambiente. Então, o que ele quis dizer? Nós temos aí esses tentilhões, né, são chamados tentilhões de Darwin, são espécies de aves, né, que existem nesse arquipélago, né, desse conjunto de ilhas. E aí, quando ele começou a observar essas aves, ele pôde perceber que o bico dessas aves eram diferentes, né? Elas poderiam ter o mesmo tamanho, poderiam ter o mesmo formato. Elas são da mesma espécie porque possuem o mesmo gênero, né? Às vezes o que muda é o último nome da espécie, mas possui o mesmo gênero. Mas a diferença maior entre elas era a questão dos bicos. Os bicos eram bem diferentes, né? Porque os bicos representavam a forma como eles conseguiriam obter o seu alimento. Então isso já foi uma prova de evolução, né? A questão da adaptação e da seleção natural naquele ambiente. Vamos agora para o exercício, vamos ver o que a gente aprendeu durante essa aula. Na antiguidade, havia uma ideia bastante difundida de que as espécies que hoje habitam o planeta já habitavam quando ele surgiu. De acordo com essa linha de raciocínio, as espécies não sofreram modificações através do tempo. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o nome dessa teoria. Vamos lá? Letra A, evolucionismo. B, darwinismo. C, lamarquismo. D, fixismo. Ou E, neodarwinismo. E aí, qual é a resposta? Então a resposta certa é o fixismo, né? Que é aquela ideia de que é a mesma do criacionismo, que Deus criou todas as coisas. Questão número 2. Uma das primeiras teorias evolucionistas apresentadas que o uso da determinada parte do corpo estimulava o seu desenvolvimento, enquanto seu desuso poderia levar à formação à atrofia. Além disso, dizia que as características adquiridas durante a vida poderiam ser passadas aos descendentes. Essa teoria evolutiva ela foi proposta por A. Charles Darwin, B. Ernst Mayr, C. Jean-Baptiste Lamarck, D. George Simpson ou letra E. Aristóteles. Resposta certa então é Lamarck, né? E foi ele que explicou essa parte da descendência e da transferência de caracteres adquiridos. Então chegamos ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Para mais informações acesse a plataforma Eduque. Muito obrigado.